Muito bom, né? Compreendendo, né? A presença de Deus, que Ele está em todos os lugares, que a gente consegue esconder muitas coisas de nós mesmos, mas não do Senhor. Isso às vezes pode constranger, assim como muitas vezes constrange, assim como constrangeu também Davi, né? Não somente ele, como muitos, assim diz a palavra de Deus, mas que isso não nos constranja, que isso seja para nós algo vigoroso. Graças a Deus você está aqui, graças a Ele, tudo por Ele. Bom, gente, vamos estudar hoje Tiago, capítulo 1, do versículo 12 ao 18. Vamos continuar nosso estudo. Hoje vai ser algo sobre aqui. O tema é tentação e provação, mas que a gente tem que ter é resistir e vencer. É isso que a gente procura, vencer, segundo a palavra de Deus. Bom, você pode colocar para mim, por favor? Capítulo 1, versículo 12, vamos estar lendo 12 ao 18. Amém. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se enganem. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes. Que não... que não muda como sombras inconstantes. Agora sim. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Amém? Bom Deus, viemos novamente a seus pés, nos prostramos diante de Ti. Fala através dessa palavra, fala conosco, Senhor. Que o Espírito Santo ministre nossos corações. Amém. Bom, eu coloquei 3 pontos para a gente estar estudando. A gente vai começar no primeiro ponto, que é do versículo 12. Pode voltar para mim, o versículo 12? Aí, já obrigado. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Bom, aqui Tiago começa, assim como Jesus começou no Sermão do Monte. Eu não sei se vocês lembram, no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, Jesus começa a ensinar exatamente assim: bem-aventurados são vós, bem-aventurados é vocês, bem-aventurados somos nós, né? Bem-aventurados aquele que é perseguido pelo nome de Jesus, por ser exaltado perante a Ele. Então aqui Tiago começa pela mesma forma: bem-aventurado o homem que persevera na provação. Então a gente já tem algo muito interessante para a gente aprender, né? Que o Senhor muitas vezes nos prova. Muitas vezes nos prova em algumas coisas. Hoje de manhã a gente estava aqui conversando sobre isso. A gente estava aqui falando sobre muitas coisas que acontecem. E algo que tira a gente do caminho é essa provação. O Senhor, às vezes a gente procura um trabalho, que é o que eu contei aqui hoje. O Juan também estava contando. Graças a Deus a gente estava falando sobre isso, testemunho da vida. E a gente quer muito um trabalho, a gente precisa de um trabalho, a gente procura, começa a procurar, começa a orar, jejuar e comer a palavra do Senhor. Eu quero um trabalho, precisa. E às vezes é uma prova. E que sentido é essa prova? Muitas vezes é um salário alto, mas com qual condição? Muitas vezes você terá que trabalhar o domingo. Talvez um domingo, talvez 2 no mês. Esse domingo vai tirar você da presença de Deus. Você não virá na casa do Senhor por causa desse trabalho. Aí você fica naquele equilíbrio, fala: será que eu aceito? Será que não? Será que vale a pena? Será que é do Senhor? Mas eu orei, eu jejuei, apareceu, então não é assim do Senhor. Então a gente sabe que algo que Deus nunca vai fazer, nunca vai te dar algo que te tirará da presença dele. Isso jamais vai acontecer. Algo que a gente tem que colocar na nossa mente, que a gente como cristão, como servo de Deus, temos que ter ciência disso,
que Deus nunca dará algo para os seus filhos que tirará da presença dele. Isso não é de Deus. Felizmente, essa é uma dura realidade, que às vezes para nós faz estremecer um pouco, faz entristecer, porque a gente está precisando de um trabalho, mas o mais importante é a gente que saber, depois da aprovação, Deus estará conosco, o Espírito Santo estará conosco. E virá algo que sim será de Deus. E assim foi comigo, assim foi com outros irmãos. Imagino que aqui muitos de vocês têm esse testemunho na vida de vocês. Muitos de vocês foram aprovados em algumas coisas, vocês passaram por essa aprovação. E hoje pode dar glória a Deus de não ter aceitado aquela aprovação, aquela tentação, né? Que às vezes é uma tentação na vida nossa, na nossa vida. E a gente passou por isso, a gente venceu. Em Cristo Jesus a gente venceu. E hoje em dia vocês podem testemunhar isso. E dar isso como testemunho. Contar isso como testemunho para a igreja, para os irmãos, para encorajar os irmãos. Pois é isso. Às vezes a aprovação que a gente passa é para encorajar o outro irmão. Talvez o outro irmão a gente não sabe, mas talvez o outro irmão está sendo provado em algo, está sendo tentado em algo também. Assim como nós foi. E é assim que Jesus faz conosco. É assim que o Espírito Santo nos molda, nos dá experiência de vida para que a gente seja mais forte, que a gente possa testemunhar isso na vida de vocês também, na vida dos irmãos aqui presentes. E ajudar a passar por essa aprovação. Assim foi comigo, assim foi comigo. Na época eu lembro até hoje que eu tive uma proposta de um trabalho numa empresa multinacional. E aquele salário ia ser maravilhoso, o horário não, mas o salário era bom. E eu não aceitei. A Nicole falou para mim que não, porque se eu aceitasse isso, eu ia vir 2 cultos no domingo, você vai esfriar. Você não vai acabar indo nenhum, né? O que era para ser só 2, acabaria indo nenhum. Então a gente pega, às vezes, a gente quer aceitar algo e a gente até quer que as pessoas aceitem o que a gente quer aceitar, né? Mas e o que Deus quer conosco? Esse é o ponto nosso. O que Deus quer de nós? E a gente não adianta a gente falar que isso é de Deus. Não, mas é de Deus sim, porque Deus quer cuidar dos seus filhos. Mas Deus quer cuidar dos seus filhos na presença dele. Aleluia. Jamais longe dele. Então eu acabei recusando aquilo lá, graças a Deus, graças a ele. E logo apareceu outro trabalho, né? Agora eu estou ficando desempregado de novo, né, gente? Mas estamos aí procurando agora na formação. Graças a Deus eu formei também. Tem uma formação hoje para procurar um trabalho. Mas é isso. A gente tem que perseverar nessas aprovações, nessas questões que Deus manda para nós. Temos que ser perseverantes a Ele na aprovação e passar por isso. Glória a Deus, que Deus. Aleluia. Mas o mais importante, pode pôr o versículo 12 para mim novamente, por favor? O mais importante que a gente tem que ter em conta é isso. O que diz o texto? É simples o texto. Poderia ficar aqui só nesse texto, né? A gente poderia falar só desse texto, só desse versículo. Bem-aventurado o homem que persevera na aprovação. Porque depois de aprovado, é isso que a gente vai receber. Receber a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. E o que é a coroa da vida, gente? O que Deus prometeu para nós? O que significa a coroa da vida? A gente vê várias vezes, eu pus alguns versículos para a gente estar lendo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Esse não estava, viu, Juan? Perdoa eu, viu? Eu olhei de manhã e falei, vou pôr também. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Aqui está Paulo falando a Timóteo: agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então é isso que a Nicole disse aqui. A melhor coisa desse mundo já veio, foi Jesus Cristo. E algo muito interessante para muitos aqui é que Ele voltará. Ele virá novamente. O que de mais importante já veio nesse mundo, o que de mais importante nós precisamos saber é que Jesus Cristo, nosso Senhor, já veio e nos deu isso, a palavra, a graça. Hoje é tudo pela graça. Não precisamos mais de muitas obras, de matar ninguém, de matar um ser inocente. É tudo através de Jesus. A salvação é somente através de Jesus. E aqui Paulo está dizendo a Timóteo
E o mais interessante é que Paulo, além de estar falando dele, falando que para ele está reservada a coroa da justiça, ele já no fim da sua vida, no fim do seu ministério, ainda se preocupa com quem? Com todos nós. Se preocupa com quem está do lado dele, com quem está ali presente com ele, para quem vai ler essa mensagem. Que ele diz, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Hoje a gente está muito preocupado, é o que eu falo às vezes com a minha esposa, a gente conversa, que a salvação é individual, gente. Salvação é individual. Às vezes eu posso ser salvo, minha esposa não, às vezes vice-versa. A gente espera que todos sejam salvos. Todos que estão aqui, a gente espera que sejam salvos, que procura a salvação em Cristo Jesus. Mas a gente sabe que a salvação é individual. E o que mais me entristece disso tudo, de saber disso tudo, é que muitas igrejas não pregam mais sobre isso. Sobre a salvação. Procurem, santifiquemos, arrependam-se, busquem o Senhor. Está preocupado somente com elas, somente com a liderança delas. Pois elas, perante o conhecimento delas, elas serão salvas. Mas e os membros? E as outras pessoas? Isso não é problema meu, a salvação é individual. Elas se preocupam com a salvação delas, já preocupei com a minha. Isso é triste. Porque Jesus não disse isso para nós. Quando Jesus disse ir pregar o evangelho, não quis dizer ir até a sua casa e prega o evangelho na sua casa, salva só a sua casa, o resto não importa. É o que eu falo pra gente. A gente tem que levar o evangelho no nosso dia a dia, viver o evangelho no dia a dia, ser cristão no dia a dia. Não somente em casa, não somente aqui. Jamais será isso. Deus não quer isso de nós. Jesus não ensinou assim. Jesus falou. Quando a gente lê, Jesus falou o quê? Serão perseguidos em meu nome. Vamos morrer pelo nome de Cristo Jesus. É o que significa testemunho. Serão minhas testemunhas. Quando vai para o grego, mártires. O que significa mártires? Martírio. É simples. Difícil para alguns de engolir, mas para nós é simples. E é o que a gente tem que pôr na nossa mente. Se Cristo Jesus, o Espírito Santo falar conosco, nos enviar em algum lugar onde está tendo guerras, que graças a Deus ainda não está, mas quem sabe vai chegar. Está começando, né? Estão enviando até cartinhas em casa aí, por correio, tem que comprar, mas não é guerra, é só um aviso, né? Algo temporário. Mas se caso acontecer, temos que entender que talvez pelo nome de Cristo Jesus a gente vai morrer. Vamos perder a cabeça. João Batista, que eu falo, João Batista perdeu muito a cabeça por pouco, por muito menos. Por falar a verdade, João Batista perdeu a cabeça. Imagina nós, perderemos a cabeça porque não vamos negar Cristo Jesus. Glória a Deus. A nossa coroa é dele, ele que vai dar a coroa da vida para nós, a glória está nele, tudo por ele. 1 Pedro, Juan, por favor, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Esse eu estava no esboço. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para... Não, é ao contrário. Capítulo 5, versículo 4. Esse aqui não é o que eu falei, não. Falou coroa da vida. Glória a Deus. Olha lá. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Quem é o Supremo Pastor? Cristo Jesus. Ele é o pastor. A gente aqui está através somente o mensageiro. Eu aqui, vocês, somos só o mensageiro da palavra. Mas o Supremo Pastor virá e arrebatará os seus filhos, arrebatará a igreja. Todos estaremos com ele na glória. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, último livro da Bíblia, que eu amo tanto. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão para que sejam provados. E vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu darei a você a coroa da vida. Então é exatamente isso que Jesus quer de nós. E é o que o diabo busca fazer com os filhos de Deus. Lançar na prisão. Para quê? Para que a gente rejeite Cristo. É o que ele busca. Gente, eu sempre disse isso, que o inferno foi criado por diabo
pelos demônios, né? Não foi criado para os humanos. Mas infelizmente muitos humanos estão indo para lá, estão negando a Cristo Jesus, estão acreditando, alguns acreditam de verdade que o inferno é algo legal. Uns falam, ainda bem que eu vou para o inferno, que eu não vou ter que conviver com não sei quem crente, com não sei quem pastor, não sei quem cristão. Acho que o céu vai ser muito chato, o inferno pelo menos vai ter festa, né, que alguns falam. Será sofrimento, gente. Se lesse o que Deus fala sobre o inferno, entenderiam. Não iriam para lá, nem falariam assim. A gente vê a incredulidade dos dias de hoje, a falta de temor ao Senhor. Mas glória a Deus, a gente não é esse tipo de pessoa. A gente acredita na Bíblia inerrante, a palavra do Senhor. Só a Escritura. Somente a Escritura. E nada mais, nenhum livro, nada acrescentado, somente a Escritura. Isso nos basta, é a palavra da verdade. Glória a Deus. Passando para o segundo ponto, vou a Tiago 13 até o 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por isso arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, aqui Tiago deixa claro que Deus não é o autor da tentação. Deus não tenta ninguém. Às vezes, como Tiago diz, somos tentados pelos nossa própria cobiça. A gente deseja algo, a gente quer algo, e a gente é tentado por isso, porque a gente alimenta isso. Por isso que Paulo escreveu, vigia, esteja vigiante, oração, jejum, a palavra de Deus. Alimente da palavra de Deus. E o que a gente tem alimentado ultimamente? O que a gente tem dedicado o nosso tempo ultimamente? O que é isso? A cobiça é exatamente isso. O que é uma cobiça? Algo que você deseja, algo da sua carne. Você cobiça isso. Você quer isso. Você alimenta a sua mente disso. Isso é a cobiça. Algo que você alimenta. Não é a palavra de Deus. Porque uma cobiça pela palavra de Deus não vai gerar um pecado. Você não será um pecador pela palavra, por gostar da palavra, por passar tempo com a palavra, por cobiçar a palavra. Aqui a cobiça é algo cruel da carne. Você cobiça algo que não é de Deus. Você sabe, mas você está cobiçando. E isso para o inimigo é um prato cheio. Ele ama os cristãos que dormem. Adora esse tipo de cristão que dorme. E a gente vê isso, é o que muitas vezes, o incrível que pareça, né? Que Tiago está falando aqui, Tiago nem parece que ele fez parte das igrejas de hoje em dia, né? E Tiago está alertando, persevere, vocês serão aprovados, terás aprovação aí, persevere, depois vão ser aprovados. Depois Tiago vem e fala o que para os crentes ali, para os cristãos? Ninguém diga, sou tentado por Deus. Porque tem cristãos, não sei se vocês conhecem, mas eu conheço alguns, já falou algumas vezes. Deus está me tentando numa área. Que Deus está tentando ser, meu amigo? Que Deus é esse? Aí quando não é Deus, a pessoa fala o quê? O diabo. O diabo tentador. Está na minha vida aqui me tentando todo dia, você não tem ideia, irmão. O diabo está me tentando. O que Tiago está tentando dizer para os cristãos ali? O que Tiago está falando para eles? Falando, seja responsável. Sejam homens, mulheres. Para de terceirizar a culpa. A cobiça é sua. Os pensamentos é seu. Não é de Deus. Não é do diabo. A gente até brinca na TV, tem as coisas que hoje em dia o mundo faz. Eu acho que o diabo olha e fala, rapaz, esse aí me superou.
Eu não tinha pensado nisso não, isso aí, ó, parabéns, viu? Meu Deus, até ele fala, meu Deus, ele teme o Senhor, mas alguns cristãos não temem nada, não tem nem medo do Senhor. Eles fazem as coisas assim, umas coisas que a gente olha e fala, rapaz, será que é o diabo mesmo? Porque não é possível, velho. É muito crueldade, é muito doideira, gente, é muita loucura. Então, o Tiago está explicando para eles ali, o Tiago está falando para os irmãos ali, os cristãos, falou, para de meninice, sejam homens. Eles não falam que é homem, então haja como tal, responsabilidade. Davi é responsável, sejam vocês os responsáveis. Mulheres responsáveis, sejam responsáveis. Não terceirize não, pare de terceirizar. Muitas pessoas a gente conhece bastante, hoje em dia as pessoas terceirizam tudo. Eu era esse tipo de pessoa, eu terceirizava, eu era uma pessoa ruim, uma pessoa muito nervosa, aí falava que era culpa dos meus pais, a criação. É fácil, gente, é muito fácil. Ah não, eu sou essa pessoa porque meus pais foi assim comigo. Eu sou essa pessoa porque meu patrão me trata mal. Ah, eu sou essa pessoa porque um fulano me xingou. Terceiriza. Simples demais. Que culpa você leva? Que culpa você carrega? Que responsabilidade você tem? Nenhuma. Não é problema meu isso aí. Não, Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Ainda fala assim que Deus ainda aceita a pessoa. Pessoa má, pessoa bruta, pessoa arrogante. Não tem. Você vai ler sobre os espíritos. Qual é os frutos do espírito? A pessoa talvez só tem um e olha lá. Às vezes nem tem, só tem os espíritos da carne. Imoralidade sexual, e promiscuidade, e tudo isso. E a pessoa ainda fala, não, Deus me conhece. Pior ainda, né? Se Deus te conhecer mesmo, meu Deus. E Ele que tem misericórdia, porque olha, eu já não estou tendo. Eu não tenho não essa misericórdia. E é isso que a gente tem que entender, é o que o Tiago está falando. O Tiago deixa claro, Deus não é o autor da tentação. Embora, é o que a gente viu no versículo anterior, Ele permita provações. Ele permite provações. E por que Ele permite as provações? Para fortalecer a fé. Para fortalecer a fé. Mas Deus nunca nos leva ao pecado. Nunca o pecado vai ser porque Deus levou você ao pecado. Eu pequei porque Deus me tentou. Pequei porque Deus quis isso. Nunca. O caráter santo de Deus é incompatível. A gente tem um exemplo bastante claro na Bíblia, e que todos conhecem, que é o exemplo de Jesus, né? Jesus, quando ele assume o ministério, ele é levado aonde? Deserto. Por quem que ele é levado ao deserto? Pelo diabo? Pelo Espírito Santo. Para que ele é levado pelo Espírito Santo? Para ser provado. Jejuou 40 dias e 40 noites. Agora sim, para onde que eu vou agora? Agora eu estou na benção. Glória a Deus. Dediquei um momento para o Senhor. Só maravilha. Muita gente pega, né? Só maravilha agora. Questão... Não, tem que orar, irmão. Você está sendo perseguido, tem que orar. Falta oração na tua vida. Falta jejuar, você tem que jejuar, irmão. Não, isso aí não é coisa de Deus, não. Mas que isso, um crente? Não. Está jejuando pouco. Jesus jejuou 40 dias, 40 noites. Foi levado ao deserto para ser tentado. E o diabo fez o quê? Exatamente o que está escrito. Usou a Bíblia contra ele. Imagina hoje em dia, muitos de nós levados ao deserto pelo Espírito Santo, o diabo usa a Bíblia com a gente. Ele usa um versículo e fala assim, ué, tá na Bíblia isso aí? Parece que eu não vi, não conheço. Esse é o problema nosso. A gente não estuda severamente a palavra. Às vezes a gente passa 4 horas seguidas vendo dorama. Ó, negócio, febre do momento. Dorameiro, né? Hoje em dia tem uns dorameiros. 4 horas vendo esses trem aí. Aí na palavra, 30 minutos, fala, ai, com sono. Ai, tá me dando sono aqui. Ai, aí vai pra série ao celular ali, ó, madrugou. Nossa, passou 2 horas. Eu às vezes sou assim. Fico ali nos rios ali, ó, jogando o rio. Eu falo, nossa, passou 2 horas na hora de dormir. Besteira. Aí vem um diabo na minha vida aí, joga uma Bíblia na minha cara e eu falei, tá repreendido. Jesus fala, vai estudar
Malandro. Passar tempo com a palavra, seu vagabundo. Ai, gente, mas é isso, não podemos culpar Deus. Tiago falou bem claro, deixou bem claro com os irmãos ali. Sejam responsáveis. Deus não tem culpa. Não tem culpa. Melhor remédio é oração, jejum e vigilância. É isso. Buscar força em Deus para vencer. Depois a gente passa para o versículo 14 e 15, que eu vou dar um exemplo agora sim. Eu tentei dar um exemplo aqui eu mesmo, mas vocês cobram não, espero que vocês entendam. Eu sou ruim para explicar, mas vai dar tudo certo. Então Deus disse. Não, isso aí tá em Gênesis, não é isso não. Glória a Deus por isso aí, mas não é isso não. O 14 e 15 é o do Tiago, Juan, por favor. Vai. Isso aí não é ainda não. Espera aí. Tiago 1, 14 e 15. Tiago 1, 14 e 15. Então, vamos lá, aqui é tudo ao vivo. Glória a Deus. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. 15, por favor. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O que Tiago está tentando falar aqui sobre cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Aqui Tiago está dando um exemplo muito simples para todos os cristãos, que a gente percebe no texto, que o Tiago está falando bem, muitas vezes o evangelho predicado era para os homens, uma mulher. O que te atrai, às vezes, desejo uma mulher, você distrai do seu relacionamento, às vezes está passando por um momento de turbulência, né, que a gente fala turbulência no casamento. Aí onde o inimigo fala e vem com um prato cheio pro cristão que está ali turbulento. Fala, não falo só dos homens não, falo das mulheres também. Às vezes o homem está um pouquinho gordinho, né? Tá um pouco descuidado. Quando você casou com ele estava fortão, malhado, bicho maromba. Aí casou, né? Comendo muito. Então fala com casa, você vê que você vai engordar. Aí engordou, você fala assim, tá difícil, começa a brigar muito, muitas brigas, muitas discussões. Fica pesado o ambiente em casa. Você está no trabalho, às vezes você se sente melhor estar no trabalho do que estar em casa. Não quer nem voltar para tua casa às vezes. Aí é onde aparece a sedução. Seduzido às vezes em casa você é maltratado, no trabalho você recebe um elogio. Às vezes um oi no trabalho já muda o dia, já muda a face do homem e da mulher. Porque em casa só patada, só chute, só pancadaria, né? Em casa parecendo um ringue de UFC, né? Só não tem ainda fisicamente, né? Mas verbalmente tá pior do que um UFC. Só xingamento, briga, discussões. E no trabalho uma pessoa dá um elogio, um olhar diferente. Ali o desejo já vem as coisas na cabeça, né? Pensamento errado, os pensamentos errados. É o que o Tiago está tentando explicar. O Tiago está falando, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta atrai e seduz. Então é isso, o inimigo conhece a gente, o inimigo conhece todo mundo, o inimigo está aqui desde o início. Ele sabe o que fazer com a gente, sabe o que pode usar contra a gente para tirar a gente do caminho. E sabe os momentos. Por que ele sabe os momentos? Porque é esse momento que a gente dá brecha. O momento que a gente dá brecha na nossa relação, nosso relacionamento, a gente discute com o marido, discute com a esposa, discute com o amigo, discute com o que for. Eu não falo só de casamento, não. Eu falo sobre tudo. A gente briga com um colega no trabalho, o inimigo vê que você brigou com esse colega, aí que vem mais coisa. Vem outro atentado que está sendo usado por ele faz tempo para falar mal desse cara para você. E você vai na dele desse cara e começa a falar mal do outro também. A hora que você vê, já está falando mal de todo mundo. Está pior do que esse cara que falava mal dos outros. Tomou o lugar dele, na empresa, fofoqueiro, blasfemador, falador. E é isso que acontece. Se a gente não vigiar, acaba acontecendo isso. E o Tiago está falando para eles aqui, para os irmãos, ó, toma cuidado. Você não vai culpar ninguém por esse erro seu. Isso aí nasceu dentro de você, dentro do seu coração está nascendo esse sentimento. Essa sedução foi você que gerou, você que criou. Esse animalzinho aí que está se transformando no monstro, é você que criou. As consequências serão suas. Não será minha, não será de ninguém, não é de Deus.
Fala, mas é o inimigo. Não, ele está trabalhando, ele está fazendo o trabalho dele, dia e noite, ele não dorme. Está ali, levando cada vez mais muitos e muitos para o inferno. E quer levar mais e mais ainda. Não é isso? Por quê? O que Tiago está dizendo aqui? O Tiago está dizendo que o pecado não é meramente um ato espontâneo. O Tiago está explicando que não é espontâneo, mas o resultado de um processo. O que o Tiago está falando para eles aqui, ó, isso aqui é um processo que acontece na nossa vida dos cristãos. Isso aqui é um processo, não é um ato espontâneo. Não foi de repente. Não é de repente que acontece isso. Você não vai chegar hoje na sua empresa, onde você trabalha, e vai falar mal do irmão. De repente, deu na tua teia, deu na tua ideia, vou falar mal dessa pessoa. Não. Isso aí você teve um processo. A traição principalmente. É o que eu falei aqui já umas vezes. Não existe uma pessoa que fala para você, eu traí minha esposa. Mas foi espontâneo. O quê? Chegou do nada, ficou pelado? Aconteceu do nada? Que é isso? Não existe isso. É uma desculpa que a gente dá. A gente não é responsável, a gente não quer ser responsável. Hoje em dia é muito fácil terceirizar a culpa, terceirizar a responsabilidade, não assumir a responsabilidade. O Tiago está falando para eles aqui, ó, seja responsável. Culpa ninguém não, é seu problema. Toma cuidado com isso, por quê? Então a cobiça, olha, depois do versículo 15, então a cobiça, depois de haver concebido. O que o Tiago está falando concebido aqui? É o mesmo sinônimo de que concebido? A palavra grega para concebido é para o processo da concepção física e ao nascimento. Está dando uma ideia da mulher grávida. Engravidou a mulher está grávida. Isso aqui, por isso que que eu falei, que o Tiago está falando aqui, dando exemplo, é de uma traição. É sobre traição. Aqui, ó, então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Que aqui o Tiago está explicando exatamente o que eu falei. O pecado pode ter uma sequência de na forma de uma mulher grávida. Depois ganha um bebê. O pecado é assim. O pecado é exatamente assim conosco. A gente cobiça, a gente quer, seduz. Aí depois de concebido, depois de você fazer, a consequência é a morte. Espiritualmente falando, a gente vai morrer. Porque é o que aconteceu com Davi. Se o profeta Natã não tivesse ido avisar ele, se Deus não tivesse misericórdia de Davi, teria morrido. Deus já matou tantos por pouco. Tirou, falou, você vai morrer. Os filhos de Acabe, depois que Acabe saiu da presença do Senhor, que seguiu a sua esposa Jezabel, Deus fala o quê para Acabe? Vou acabar, exterminar toda a sua geração sua masculina. Vou acabar com todos. E vai ser um morrendo atrás do outro na guerra. Vai matando todos. Mas não, Deus teve misericórdia de Davi. É o que Deus tem de nós. Deus tem misericórdia da gente. Deus avisa, alerta. Mas até onde vai a misericórdia de Deus por nós? Até onde a gente vai ficar ainda vivendo nisso? Esse pecado, nessas coisas horríveis? Que é o que a gente fala, Deus não é conivente com o pecado. O pecado foi tirado do céu no início, antes da nossa criação. Alguém quis tomar o lugar de Deus, quis ser igual a Deus. Deus o expulsou. Imagina nós, como que a gente vai entrar lá pecador? A gente é pecador, mas através da graça. E somos lavados pelo sangue do Cordeiro. A gente não merece. Que a gente fala, o Evangelho já começa com uma triste notícia. Você é um pecador, está indo para o inferno. Essa é a notícia do Evangelho. Muitas pessoas falam que é boas novas. A boas novas é essa. Aceita? Você é um pecador, está indo para o inferno. Essa é a boas novas do Evangelho. Não existe, você não vai ser perseguido. Ah não, você não vai ser tentado. Agora é só maravilhas. Vem para o culto aqui de domingo, vitórias e glórias. Vitória no Senhor Jesus Cristo. Vitória pelo reino. Caminho em Cristo Jesus. Persevere no caminho que nos levará ao reino. Santifiquemos dia após dia. Lutemos com a nossa carne dia após dia.
É uma luta diária. É uma luta diária. E a gente tem que vencer. A gente fala, gente, eu tô matando um leão, igual o Davi, tô matando um leão, um urso, mas agora tá vindo os dinossauros, tá louca, tá dando certo isso não. Cada dia é um animal diferente que a gente tem que matar. Mas através do Espírito Santo a gente consegue vencer. Temos que vencer a nossa carne. Não podemos deixar chegar aqui nesse versículo 15, onde depois de haver concebido, a gente vai ter o que? Consequências. Vamos colher o que? As consequências. E muitas vezes as pessoas não aceitam sobre as consequências. Imagina recebendo a consequência de Davi. Seus filhos vão morrer. E antes do seu filho morrer, ainda vai acontecer uma coisa aí que todo mundo vai ver. O seu filho fazendo com as suas esposas. Suas concubinas que vão ficar na frente de todo Jerusalém. Deus falou para Davi. Ainda foi tirando Davi de todos. Depois deu ainda escolha para ele. 3 escolhas. Você aceita ser castigado pelos seus inimigos, pelo povo ou por mim? Ele falou, não, antes você, antes o Senhor. Você não aguentou. Que é pesado, a mão do Senhor é pesada. Deus é amor, mas é justiça. Deus também é justiça. E Davi era conhecido segundo o coração de Deus. Imagina eu. Afaste-me esse cálice. Então é isso, gente, que o pecado espontâneo, que a gente comete espontaneamente, a gente pede perdão, reconcilia com o Senhor e segue o caminho, seguimos o caminho, vai acontecer, a gente vai deslizar uma hora, vai cair, vai escorregar, mas que não podemos ter um processo ali, um pecado que a gente processou o pecado, a gente gerou esse pecado, a gente alimentou esse pecado. É isso que o Tiago está falando para os irmãos, é isso que a gente fala, é isso que a igreja precisa saber. Não alimente isso, tire isso. Ah, mas está na minha mente, está gritando. Ore, afasta isso, repreenda. Agora você vai deixar, vai estar gritando na tua mente, você vai conceber isso? Vai dar luz a ele? Dar força a ele? Se o que está concebendo na sua mente é pornografia, não veja, afasta isso, confesse. Hoje muitos irmãos têm me procurado por causa disso, da pornografia. Então, glória a Deus que eles estão procurando, estão falando comigo. Assim, estão procurando, estão fazendo algo. Pior é quando faz escondido. Está escondido, aí fica triste depois que faz, porque pornografia é isso, é o inimigo agindo. Vai lá, vê um vídeo de 5 minutos, depois fica triste. Fala, ai, já me sinto um bosta. E é isso mesmo que você é um bosta. Você é um bostão mesmo. Eu falo para alguns que eu tenho mais intimidade, para alguns não, espero ter um pouco de intimidade. E, né, desculpa as palavras, é um gay. E o cara gostar de fazer coisa com o seu próprio órgão, para mim é um gay, né? Então aí, gente, não dê lugar ao pecado. Livre, sejamos santificados. Não tem isso como processo, não façam isso. Não façam isso. Procure ajuda, se estiver precisando de ajuda em uma área específica. Pode vir a nós, pode vir a outro, vai atrás de outro pastor, vai atrás da palavra. Deus fala, a palavra de Deus fala sobre tudo que a gente passa, sobre tudo que vamos passar. Deus explica, Deus fala como vencer, Deus explica como vencer. Se você caiu numa área, Deus te mostra como sair dessa área também. É isso, a Bíblia é um manual de vida para nós, seguimos esse manual. Seguimos esse manual. Terceiro ponto, Juan, versículo 16 até 18 horas. Olha, tá aí já. Meus amados irmãos, não se enganem. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Então aqui no versículo 16 e 17, a gente já tem. Que é pra gente não se engane, meus amados irmãos. Toda bondade, todo dom perfeito vem lá do alto. Tudo que é bom vem de Deus. Amém. Tudo que é bom vem de Deus. E quando ele diz ali, descendo do Pai das luzes.
Pai da luz é uma expressão judaica para Deus como Criador, com os luzes referindo-se a sol, lua e estrelas. A gente vê em Gênesis agora, para a para mim, amor. Gênesis 1, 14 ao 19. Que é: então Deus disse: haja luminares no firmamento do céu para fazer separação entre o dia e a noite. Sejam eles sinais para marcar tempos determinados, dia e anos. Que aqui luminares é sol, lua e estrela. Ó, mas é o sol e a lua, né? Fazer separação de dia e noite. O 15. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Então ali a gente está indo. O maior, que é o sol, e o menor, a lua. Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e fazer a separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Então é isso que a gente tem. Tudo que vem de Deus é bom. Deus escreveu, Deus falou é bom. Foi lá e fez os animais e viu que era bom. Foi e fez, viu que era bom. Fez o homem e viu que era bom. Mas viu que faltava alguém para ele. Faltava varoa. Foi lá e fez uma varoa para ele, porque todos os animais tinham. Então, depois descansou, contemplou. Descansou ali, nem que ele dormiu não, viu gente? Contemplou o que tinha criado. Agora vá, se multiplique. É isso que Deus fez, era bom. Então a gente tem isso que é bom, tudo que é bom vem de Deus. Eu tenho até uma frase que eu gosto de usar, que eu falo que tudo que há de bom em mim é Cristo. E o que há de ruim é eu mesmo, viu? O que tem de ruim é eu mesmo, não é ninguém não. Sou isso mesmo. Tem bom em mim que você fala, tá, graças a Deus, agora você mudou, né? Tá aí. É Cristo mesmo. É Deus. Aí, se tiver algo ruim, fala, não, é eu. Isso é eu mesmo. Esse sou eu. Isso sou eu, sem Cristo. É o que nós somos sem Cristo Jesus. É o que a raça humana é sem Cristo Jesus. A gente vê essas barbaridades no mundo, igual eu estava falando aqui no início, que a gente até o diabo às vezes assusta, né? Mas é isso sem o Espírito Santo. As pessoas são isso sem o Espírito Santo. Isso é a raça humana, sem a bondade divina de Deus, sem a misericórdia de Deus. A gente é ruim. Eu falo que a gente é ruim porque eu sou ruim. Eu sei que muitos também consideram ruim. Agora quem considera bom, não sei o que está fazendo aqui. Tá? Hora extra. Não subiu ainda porque, não sei, essas asinhas aí é estranho. Tá crescendo ainda, né? As asinhas estão crescendo para voar. Porque a gente é ruim, gente. Se a gente fosse bom, Deus não tinha escrito o que escreveu. Deus não tinha escrito o que está em Romanos. Todos pecaram e dos destituídos da glória está. Todos. Não está escrito alguns. Tradução é todos. Não, alguns. Você fala, será que eu... Então eu sou ruim a pessoa? Não. Mas não, ele deixou claro. Todos somos ruins. Todos somos pecadores. Mas o bom é que existe Cristo Jesus. Isso é o que a gente tem que ter na nossa mente. Por isso que eu falo, olhe para Cristo. Não olhe para mim não, eu sou ruim, viu gente? Vocês olharem para mim e falar, bom é Cristo. Eu sou ruim demais. Eu brinco com o meu pastor sobre isso. A gente tem uma brincadeira até saudável sobre isso. Eu brinco com ele e falo, você é bom, né? Aí eu sou ruim, isso eu tenho ideia, eu sou ruim demais. Aí fala, bom você. Eu falei, bom? Sou pior do que ruim. Ai, é saudável, essa brincadeira é saudável. Abra para mim. Em Números, capítulo 23, versículo 19, por favor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então Deus prometeu para nós, Jesus prometeu para nós a salvação através do Filho dele, através de Cristo Jesus. Isso é uma certeza que a gente tem. A gente não pode perder essa certeza na nossa vida. Somos salvos através do nome de Jesus Cristo. Aceitamos que Ele é nosso Salvador e nosso Senhor. Pronuncie isso. Esse é o Evangelho da graça. Salva através da graça. Não depende mais de sacrifício. Sacrifício perfeito foi feito.
pagou o preço por nós. Não merecíamos. Não merecíamos a salvação. Mas Deus nos olhou com um olhar misericordioso. Nos deu ainda a segunda chance. A gente já estava na porta, né? Com o brinco, estava na porta ali do inferno. Jesus veio e bate. Sai daí. Me aceite e sai desse inferno. Será salvo. Que é isso que a gente tem que buscar, a salvação, o reino. Deus, Ele é fiel e imutável. É imutável, Ele não muda no que fala. Não existe isso que lá atrás Deus falou isso, aqui Ele mudou. Não mudou, continua igual. O Antigo Testamento e o Novo, tudo aponta para Cristo Jesus. Tudo apontava para Cristo Jesus desde o início. Deus criou o homem e foi lá, pecou. Homem e mulher pecou. Deus já deu a sentença para todos. Mas Jesus disse para a mulher que você virá o descendente. Está desde o início isso. Cristo Jesus já está lá no início. Quando eles pecam, que eles estão sem roupa ali, já houve um sacrifício. Que a gente, quando vê as escrituras, a gente vê que houve um sacrifício porque deu peles a eles, peles dos animais. Então já teve um sacrifício antes. Já apontava também para Cristo Jesus. Para de você virar o descendente. E quando a gente vai ver isso, o engraçado é que ela achava que seria Caim, né? O descendente. Ele falou que viria, mas não demorou, passou bastante. Pelos profetas, juízes, os homens de Deus, mas ele veio. Ele veio, pregou o evangelho, muitos não aceitaram, muitos não aceitam até hoje. O que a gente fala, né? Seria diferente? Não é, continua igual. E está escrito, continuaria igual. Mas o evangelho tem que ser falado, tem que ser pregado. Tem que ser pregado o mundo inteiro até que ele venha. Ele vai vir, é uma promessa que a gente tem. Se ele já deu uma vez, a gente tem a certeza que ele virá de novo. Porque muitos esperaram ele vir na época que ele veio. Muitos estiveram com ele, outros não. Mas nós temos que estar fiel a ele, fiel à palavra. E acreditar, ter fé. Ele não muda de ideia, não mente. Não mente. Deus não mente. Ele vai cumprir o que prometeu. Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. É isso que a gente tem que ter certeza. Ele é o mesmo ontem, hoje, o que foi, o que virá para sempre. O Evangelho é isso. As boas novas é isso. Jesus virá. E aqui no versículo 18 de Tiago, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Aqui, o que ele fala, novo nascimento, Tiago 18. Pois por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade. O que é isso? Gerou pela palavra da verdade. O que o Tiago está falando aqui? Um novo nascimento. Nova criatura. Por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade. A palavra da verdade é o Evangelho. É a Bíblia, a palavra da verdade. Isso é a palavra da verdade. E aqui ele nos gerou, deu nova vida, os regenerou através de Cristo Jesus. E o que a gente tem feito com essa nova mudança na nossa vida? Fomos regenerados, lavados pelo sangue do Cordeiro, mas vivemos o que Deus quer que a gente viva. Vivemos a verdade daquilo que foi regenerado, que nos regenerou, que é a palavra da verdade. A gente vive a palavra em nossa vida, a gente transmite isso.
A gente tem transmitido isso para quem nos vê, para quem nos conhece. É que a gente tem vivido isso mesmo. É o que Deus quer conosco. É o que Tiago está falando para eles. Vivam conforme a palavra da verdade. Viva o Evangelho. Viva o Evangelho. E quando a gente vai para o final que fala sobre primícias, os primeiros frutos está aqui, né? A fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. A gente vê aqui na NAA primícias, ou aí tem a tradução também, ou os primeiros frutos, né? Isso era uma antiga expressão do Antigo Testamento, referindo-se à primeira e melhor colheita que Deus esperava como oferta. Aqui eu não vou ler os versículos não, mas está lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 19, Levítico 23, do 9 ao 14, e Deuteronômio 26, do 1 ao 19, que é onde Jesus falava para eles: vocês colherão dessa terra, vocês plantarão, vocês terão fartura, mas a primeira colheita seria dedicada ao Senhor. Esse que é o fruto. Quando Deus fala primeiro, a gente foi isso. Os primeiros frutos. Eu tinha considerado para ele os primeiros frutos. Para que fôssemos isso, né? Das primícias das suas criaturas. É isso que Deus esperava de nós. Naquela época, Deus pedia para o povo, pedia para os judeus ali da época, que eles tinham que dar isso, as primícias. Tudo que era colhido primeiro era dedicado ao Senhor. Hoje em dia, muitas igrejas pregam sobre as premissas, né? Que tem que ter, eu não acredito nisso não, mas muitos falam sobre as premissas que tem que ser dado ali na primeira, acho que em janeiro, né? Que tem um culto dedicado a isso. Mas eu não acredito nisso, porque isso era algo para eles lá da época, que aconteceu lá com eles, que era dedicado a eles, aos judeus, geralmente judeus. Hoje é o que eu falei aqui já sobre oferta, sobre dízimo. Jesus falou sobre as ofertas. A gente hoje dá mais do que o dízimo, porque o dízimo era 10% do seu salário. Hoje uma ofertante, a pessoa que oferta mais, porque tem que ofertar a vida. É o que Deus pede para nós. O que Deus nos pede. O que devemos dar ao Senhor? A gente vê lá em Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereça o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O que Deus pede para nós é isso. Tudo. Deus não pede 10%, Deus não pede 1/3, Deus não pede metade, Deus pede tudo. É tudo, literalmente tudo. É viver para Ele, viver por Ele. É isso que a gente tem que entregar, é o que a gente está entregando, é o que a gente está tentando entregar. O importante é tentar, o importante é conseguir, mas tentar. Agora o difícil é as pessoas que não querem fazer nem o mínimo. E acreditam que estão fazendo o máximo. A verdade é que se a gente for viver pela gente, a gente não fará nada disso. Pela gente a gente vai afastar de Deus. É o que eu falei, se a salvação dependesse de mim, já estaria no inferno já. Salvação, tudo depende de Deus, não depende de Jesus. Tudo é por Ele e para Ele. E o questionamento que eu faço para nós perante essa pregação de hoje, umas perguntas que eu tenho marcado aqui. Tenho me alimentado da palavra que me gerou, que me mudou? Minha vida tem refletido a transformação de quem nasceu de novo, nova criatura? E a última pergunta é: entendo que fui separado como o primeiro fruto para viver uma vida diferente, consagrada a Deus? É que Deus está em primeiro lugar na sua vida? Ou você só deixou Ele de canto um pouquinho? Hoje sim está em primeiro lugar, mas espera aí que eu vou pôr você em segundo aqui, que eu tenho uma coisa mais importante para fazer. É uns 3 questionamentos que eu deixo para nós, uma pergunta para nós mesmos. É sobre isso, irmãos. Passamos para o momento do ofertório.